E aí, meu povo, bom dia? Firme e forte? Nem tão forte, mas firme. Ah, ó, eu aqui soltando levezas, né? Quase. Hoje é o nosso último encontro, meu com vocês, vocês comigo. Então, hoje é a nossa última revisãozinha. Para quem... Revisão comigo, né? Porque semana que vem vocês têm encontro com os monitores na quarta e na sexta, tá? Aquele mesmo rolê de sessão de monitorias, resolver exercício, eles vão para o quadro, vocês podem ir para o quadro, sacou? Então, hoje é o último juntos. Sexta-feira não vai ter sessão de monitorias, nessa sexta-feira, porque foi decretado o feriado, né? E aí o RU nem vai abrir também, enfim. Então, essa sexta-feira a gente não vai ter sessão de monitoria. Ah, tá bom. Não vai ter sessão, mas vai ter plantão, sacou? Vocês podem ser, não vai ser aquela dinâmica, né, de ir para aula, os monitores irem para o quadro e tal, mas vocês podem vir para tirar dúvida, tá bom? Vocês podem vir para tirar dúvida. Que mais que eu queria avisar? Então, hoje é o nosso último encontro. Yes! Depois a gente vai se encontrar. Eu vou estar pela universidade, vou estar meio correndo, mas a gente se encontra provavelmente só na segunda-feira, no dia da prova, tá bom? Isso, às vezes, algum. E por que eu vou estar correndo? Porque estou em 2 eventos que vão acontecer sexta e sábado, que eu já falei para vocês, que é o Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas. Vai acontecer no CBN, Hangarzinho, Benedito Nunes, como vocês quiserem chamar. Vai ter encontro presencial e remoto. E depois, da segunda a sexta-feira, eu estou correndo com a Bienal, que é a 10ª Bienal da Matemática. Então eu vou estar por aí meio afoita, mas estamos aí. E é isso. Já peço desculpas qualquer coisa, porque eu estou bem acelerada hoje. Estou tentando puxar aqui, ó. Mas qualquer coisa vocês gritam, fala mais devagar, que eu volto para o eixo, tá bom? Mas é isso. Lembrando também que o estudo dirigido está aberto, tá? Vai até o dia 25, se não me engano. Isso. Mas lembrando que vocês têm... Mas é melhor falar 25, porque senão vocês deixam para fazer no dia 24, entendeu? Eu conheço vocês, então eu marco as coisas 8 horas, pensando que as pessoas já vão chegar às 8h15. Mesmo rolê. Então, a gente fala que é dia 25, para vocês aprumarem e fazer antes, para depois não falar, nossa, né? Conheço esse Miguel. Mas... Então, se organiza que é para o dia 25, que é melhor. Aí vocês executam antes. Então, o estudo dirigido está aberto, lembrando que, se você faz menos de uma pontuação, é aberto um questionário de revisão. Se você faz, no mínimo, uma certa pontuação, você vai direto para o mapa mental. Então, fica atento a isso, só que o estudo está escrito lá, né? Eu nem precisaria estar falando, está escrito lá. Tá bom? Isso. Aí, eu vou escrever com vocês uns exercícios para a gente fazer junto, no quadro 3. Eu já disse aula passada, mas eu posso reforçar. A prova terão 2 questões. Uma questão tem um catatal de integral, você escolhe 5 para fazer. Você escolhe, você que vai fazer sua prova. Sacou? 5, você escolhe 5 para resolver. E aí, vocês vão perceber que já lá na capa, eu escrevo falando, assinale as questões que você vai resolver. Porque eu não vou ficar resolvendo até achar uma, eu vou ficar corrigindo até achar uma certa, não. Só as 5 primeiras que eu vou corrigir, tá bom? Então, é só 5. Não adianta não, vai que cola, não vai colar nada, tá? Vai colar P nenhuma, tá bom? Então, tá bom. Então, a primeira questão, você escolhe as integrais que você quer fazer, marca um xizinho nelas e resolve. E a segunda questão é uma questão de aplicação. Você escolhe também, você quer fazer área ou você quer fazer volume da região dada. É isso. Tem uma questão extra, tá? Tem uma questão extra que foi proposta pela equipe de monitoria em outro período. Então, é uma questão bem bonitinha e eu acho interessante. A prova, vocês vão perceber que ela está somando 12, mas ela vale 10.
Tá bom? Tá bom? Isso é um desafio que eu quero ver alguém chorar para ganhar 12. É isso, quero ver alguém chorar para ganhar 12. Tá bom? Que não vai ganhar, mas chorar vai ser divertido. Tá bom? Eu tô macabra hoje, desculpa, gente. Vou voltar aqui, tá puxado. Então vamos lá, quadro 3. Separei aqui alguns exercícios e alguns a gente vai preenchendo junto para fazer, tá bom? Lembrando que o esquema que eu vou fazer aqui vai ser mais ou menos o esquema da prova. São 5 integrais e 1 de aplicação. Só para vocês terem certeza que dá tempo, tá bom? Tá, a primeira questão é integral com uma potência, que dá para ser uma semelhante com outra potência, tá? Dá para ser tanto um quadrado aqui com um x aqui, quanto 100 quadrados aqui, tá? A estratégia é a mesma. Uma definida, que é ln de alguma coisa. Uma outra, que é raiz de uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado, dentro da raiz. Outra, que eu acho que é o desafio que eu tinha deixado para vocês, né? Que é x ao quadrado vezes raiz de x mais 1. Que dá para fazer também uma semelhante. Deixa eu ver se foi isso que eu pus aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Já pus essa daqui, né? Tá, mas eu vou colocar uma outra aqui também. Só para vocês sentirem a diferença. Ok? E, por fim, considere a região R delimitada pelas curvas y igual a x ao cubo, y igual a x, com 0 menor ou igual que x, menor ou igual que 1. Primeiro item, calcule a área da região R. Calcule o volume da região R, obtido quando a gente girar em torno do eixo OX. Depois, o volume da região R, quando eu girar em torno do eixo OY. Depois vocês podem me agradecer, tá bom? Então tá bom. É o último dia, juro por Deus. Podemos começar? Ou quer que deixe um pouquinho aqui para vocês darem umas pensadinhas? Bora fazer essa primeira. Dicas? Sugestões? Como eu resolvo? O que eu faço? Substituição. Chamo o que de quê? U de x menos 7. Quem é du dx? Du é dx. Ok? E agora? Substitui lá, né? X menos 7 é U elevado a 13. Dx é du. Quantos que dá isso? U elevado a 14 sobre 14.
Mais alguma coisa? Constante arbitrária de integração favorita. A gente está fofo hoje? Tá fofo hoje? Tá? A gente pode pôr o coraçãozinho. Mas eu cheguei em U, né? Tem que voltar para X, não tem? Quem é U em função de X? X menos 7 elevado a 14 sobre 14 mais sua constante arbitrária de integração favorita. Difícil tipo quanto? Tipo nada, né? Ai, que bom. Vamos fazer asterisco, que é igualinho que nem essa. Qual é a próxima? X vezes x ao quadrado menos 7 elevado a 13. Dx. Muito rápida? Eu estou? Se eu tiver, eu vou respirando. Vou tentando, pelo menos. Eu faço o quê? Senta no chão e chora não é uma opção. Por partes? Mas eu não tenho um produto de funções de mesma natureza? Então não precisa, né? Mas a derivada dessa bichinha aqui de dentro não está marromeno aqui de fora? Marromeno? Então eu chamo o quê de quê? U de x ao quadrado menos 7. Quem é du dx? 2x dx. X dx eu tenho aqui, né? Ok? X dx eu tenho aqui, então eu passo esse 2 para cá, né? Para eu substituir x dx inteirinho. Então fica du sobre 2, que é igual a x dx. Agora sim, o que é x dx? Du sobre 2. O que é x ao quadrado menos 7? U elevado a 13. Ok? Estão comigo? Estão comigo? Sim? Então, bora. Integral, o meio, não influi nem contribui. Fica só de U a 13, du. Integral de U elevado a 13. Integral de U elevado a 13. Aê, que vocês têm voz, rapaz. 1 elevado a 14 sobre 14. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Mas eu cheguei em U. Tem que voltar para x, né? Então, isso aqui dá o quê? 28 embaixo, que é 2 vezes 14. U, que é x ao quadrado menos 7. Elevado a 14. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Essa aqui é mais difícil que a de cima. Mesmo nível, né? Mesmo nível. Então, aqui a gente já viu duas possibilidades de usar uma substituição, tá? Um produto de funções de mesma natureza, em que uma é marromeno a derivada da outra, tá ali marromeno, tá? Ou então quando você tem uma composta, né? Isso aqui é uma composta, né?
É a variável x, que vai na função x menos 7, que depois pega a função x menos 7 e calcula ela a sua potência 13. Né? Essa daqui é uma composta, essa aqui é um produto de funções, em que uma é marromena derivada da outra, e uma dessas é composta também. Tá bem? Pronto? Podemos ir para o próximo? Podemos de verdade verdadeira? Tá bom. Então, se foi, se foi. Vamos para esta. Questão 2. Temos uma integral definida de 1 até 2 de ln da raiz de x. É uma integral definida. Vocês podem fazer de duas maneiras, né? Lembra disso? A gente pode resolver ela indefinida, pegar a primitiva, colocar no resultado e aplicar o teorema fundamental do cálculo, parte 1. Ou então, a gente já pode, quando for resolver, mudar os limites de integração, que é onde está variando esse domínio, né? Tá? Então, a gente tem as duas estratégias. Vocês querem que faz as duas? Vocês querem que faz só uma? E qual que é que vocês querem? Faz as duas, né? É porque sou eu mesmo, né? Então, faz as duas, né? Tá bom. Então, eu vou começar fazendo ela indefinida, pego o resultado só e a gente substitui lá, tá bom? Resolvendo a indefinida. E aí, na prova, eu quero bonitinho assim mesmo. Tipo, você faz num cantinho, depois você pega ela e fala voltando lá, tá bom? Beleza. Faz essa prova com bastante carinho, gente. Dá para recuperar a real oficial, tá bom? Mas vocês têm que dedicar também, tá? Então, tá bom. Vamos resolver ela indefinida. ln da raiz de x dx. Aqui eu tenho uma composta, né? Então, eu faço o quê? Substituição, certo? Composta é substituição. A gente usa integral por partes quando eu tenho um produto de funções de naturezas distintas, tá? É só lembrar da escolha você não tem que ter o Liat lá? Então, você faz isso quando você tem duas funções de naturezas distintas. Por exemplo, um polinômio e uma exponencial, tá bom? Provavelmente aqui, quando a gente fizer uma substituição simples, a gente vai cair em alguma, e essa alguma vai ser resolvida por partes. Provavelmente sim, tá? Aí vocês vão perceber o quão fica evidente quando é por partes. Vou chamar de U barra, porque depois vai ter o IDV, tá bom? Vou chamar de U barra raiz de x, tá? Porque quando a gente faz integração por substituição, a estratégia é sempre chamar a função mais interna da variável, não é? Lembra disso? É só a gente pensar aqui nesse caso, né? A gente chamou x menos 1 de u, que é a função mais interna da composta, né? Então, quem é du barra? Derivada de x elevado a meio é? Meio de x elevado a menos meio. Né? Ok. Agora, aqui eu só tenho dx. Aqui eu tenho uma raiz de x também, concordam comigo? X elevado a meio é a raiz de x. Esse menos, ele só está te contando que você vai descer essa potência, né? Só isso que ele te fala.
Então, x elevado a meio, eu vou passar para a banda de cá e ele vai virar o barra. Concordam comigo? Quem é x elevado a meio? É o mesmo que raiz de x. Tá? Quando eu for substituir aqui nessa integral, eu tenho ln, vai virar ln de u, e aí eu só tenho dx para substituir. Concordam comigo? Então, eu tenho que ajustar aqui para só aparecer dx. Tem coisa a mais. Concordam comigo? Tem coisa a mais de informação. Então, eu vou passar esse 2 raiz de x para a banda de cá. E aí, vocês vão ver um trocinho. Então, fica 2 raiz de x, du barra, é igual a dx. Mas quem é raiz de x em função de u barra? Olha que parece que foi feito para dar certo. Tá? Sacaram a ideia? Quando a gente vai substituir numa integral, a gente tem que substituir absolutamente todo mundo. Absolutamente todo mundo. Então, isso aqui vira ln de u barra. Quem é dx? Dx é 2 raiz de x u barra, certo? Mas, nesse lado esquerdo, eu só posso ter coisas envolvendo u barra. E nesse lado direito, eu só posso ter coisas envolvendo x. Sacaram? Quem é raiz de x em função de u barra? É o próprio u barra. Sacou? Então, quem é dx nesse rolê? 2 u barra, du barra, é igual a dx. Tá? E como é que fica essa integral, então? Ela passa a ser integral do ln. Quem é a raiz de x? É o barra. Quem é dx? É 2 u barra du barra. Ok? Esse 2 vai para fora. Não influi nem contribui. Cair na integral de u barra, ln de u barra, du barra. Essa sim é um produto de funções de naturezas distintas. Uma é logarítmica e outra é algébrica, né? Essa sim a gente resolve por partes. Tá? Essa sim. Agora, tem algumas que são produtos de trigonométricas que vão entrar por partes também, tá? Mas só integração trigonométrica, não substituição trigonométrica, isso é outra coisa. Integração trigonométrica é quando eu tenho seno, cosseno, potências, sacou? Algumas dessas, a depender das potências, a resolução que sai é por partes. Mesmo sendo produto de funções de mesma natureza, que são trigonométricas, tá? Mas se ela não é uma integração trigonométrica, vale sempre a lei de produto de funções de naturezas distintas, tá bom? Então tá bom. Ok. Bom, para resolver essa integral aqui, a gente já conversou, então, que é integração por partes, tá? Para resolver a integração por partes, eu só renomeio a minha integral, né? Certo? Só vou fazer uma adaptação nela. Para fazer essa adaptação, eu chamo um troço de u e tudo que resta é de dv, não é? Quem é que vai ser u e quem é que é dv? Prioridade para u é Liat. Logarítmica, temos? Então, logarítmico vai ser o meu u. Vai ser o ln de u barra. E o dv é todo o resto, né? dv é o barra, du barra. Da linha de baixo de u, a gente deriva. Quem é a derivada de u em relação ao barra? Qual é a derivada do ln? 1 sobre o argumento vezes o du. Aqui abaixo do dv a gente integra para Deus.
Integral de dv é v. Integral de u barra du barra é u barra ao quadrado sobre 2. Teríamos mais a nossa constante arbitrária de integração? Sim, mas a gente deixa ela só para o pacote final. Tá bom? Então, bora lá. Então, como é que fica lá essa substituição? U vezes v, u barra ao quadrado sobre 2, vezes ln de u barra, menos a integral de quê? V du. Esse camarada aqui eu vou cancelar com o camarada daqui de baixo, vai ficar u barra sobre 2, u barra sobre 2, d de u barra. Okay? Essa daqui é uma integral suavona de resolver. Então, como é que ficou o nosso resultado aqui? Ficou esse 2 que esse 2 aqui vai embora, então fica u barra ao quadrado, ln de u barra, menos essa integral aqui, esse meio vai para fora também, que então vai cancelar com esse 2 aqui, vai dar u barra ao quadrado sobre 2, que é a integral de u barra du barra, mais a nossa constante arbitrária de integração favorita. Mas a gente integrou em o barra, né? Chegamos em 1 barra e a gente saiu de x. Vamos voltar para x. Onde tem o barra é o quê? Raiz de x. Então, como é que fica essa integral? O barra ao quadrado é raiz de x. Então, é raiz de x ao quadrado, certo? Então, seria o módulo de x, mas o x ali está só de 1 até 2, então é só a parte positiva, eu posso eliminar esse módulo. Vezes ln da raiz de x, menos u ao quadrado, mesmo rolê, x sobre 2, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Quer saber se está certo? Deriva e vê se volta. Eu não vou fazer isso, não. Pronto, então agora a gente já chegou na nossa primitiva. Chegamos na primitiva. Bora colocar a bichinha aqui e avaliar ela nos intervalos de integração, segundo o teorema fundamental do cálculo, né? Então, isso é x vezes ln de raiz de x menos x sobre 2, variando de 1 até 2. Ok. Para x igual a 2, então fica 2 ln do raiz de 2, menos 2 sobre 2 fica 1, menos, para x igual a 1, o que é ln de 1? ln de 1 é 0, então não vou pôr 0 aqui não, menos meio, certo? Para x igual a 1, então esse aqui dá mais, dá menos meio, certo? 2 ln de raiz de 2, menos 1 mais meio, menos meio. Prontito. Se acabou-se. Bora pelo outro jeito? Fala, meu anjo. Nome e curso, por favor. Bom dia, meu nome é Albert, eu sou de Engenharia Naval. E eu não entendi aquela integral que a senhora fez, u barra sobre 2 du. Aí, no caso, não ficaria u ao quadrado sobre 4? 4. 1 ao quadrado sobre 4, mas ele tem esse 2 multiplicando, né? Uhum. Porque esse 2 aqui está em todo mundo, concorda comigo? Esse 2 está aqui, né? Tá? Uhum. Então, esse 2 está aqui fora de todo mundo. Então, quando eu multiplico esse 2 com esse 2, vai embora. Multiplico e divido. Esse 2 com esse meio da integral que saiu, foi embora.
E aí, então, é só integrar o barra deu barra, que é o elevado a meio sobre 2. Sacou? Esse meio aqui que foi embora com esse meio. Tá? Só isso? Mais alguém? Estamos em tempo de crai-crai. Não? Tá, beleza. Vou fazer ela de outra maneira agora, tá bom? Integral de 1 até 2 do ln de raiz de x dx. A gente já sabe que o método de resolução dela é uma substituição e outra por partes, não é isso? Então, vamos chamar de u barra raiz de x, d de u barra vezes 2 u barra, a gente já sabe que é dx, não é isso? Por causa daqui. Certo? É a mesma coisa. Até aqui é a mesma coisa. Tá? Vocês estão me ouvindo? Tá? Então, até aqui é a mesma coisa. Fiz nada. O que vai acrescentar é agora, né? Que quando o x valia 1, o meu barra agora passa a valer quanto? Quando o x é 1, meu barra vale 1 também, né? Poderia ser mais ou menos 1, mas eu estou só olhando para a parada positiva, senão ela não está definida, senão a LN não está definido. Quando o x vale 2, quanto que vale meu barra? Para x igual a 2, o barra vale raiz de 2. Não é isso? Tá bom. Então, agora vamos substituir lá em cima. Então, esse aqui vai ser integral de quando x valia 1, o barra passa a valer 1. Quando x valia 2, o barra passa a valer raiz de 2. Um troço que é importante. Esse daqui tem que ser sempre menor do que esse, e é, né? Certo? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Ok? E aí, então fica ln, quem é raiz de x? É o barra. Quem é dx? É 2. O barra deu barra. Certo? Certo. Essa daqui a gente já viu que sai por partes. Então, bora lá. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2 vezes a integral. 2 vezes a integral de 1 até raiz de 2. De que? U barra, ln de u barra, du barra. Qual é a estratégia? Chama o de ln, todo o resto dv. Estão vendo esse 2 aqui multiplicando, né? Esse 2 aqui vai ter que multiplicar todo mundo. Tá? Então, fica, quem é u? Quem é u? ln de u barra. Quem é dv? Todo o resto, né? U barra, du barra. du é 1 sobre o barra, du barra. E v é u barra ao quadrado sobre 2. Então, essa integral aí fica 2 vezes u vezes v, u barra ao quadrado
ln de u barra sobre 2, variando de 1 até raiz de 2. Tá? Porque eu já tenho que ajustar com os limites de integração. Menos a integral de 1 até raiz de 2 de v du. Esse u ao quadrado aqui vai cancelar com esse u aqui embaixo. Então, isso aqui só vai ficar u barra sobre 2 du barra. Agora sim. Bom, esse 2, todo mundo vai embora com esse 2, né? Esse 2 vai embora com esse 2. Esse 2, antes de você integrar, já vai embora com esse 2. Então, beijou, falou, valeu para esse 2. Ok. Nessa primeira banda aqui, é só substituir, aplicando o teorema fundamental do cálculo, que fica 2 vezes ln do módulo de 2, quer dizer, da raiz de 2, perdão. Isso, menos, para u barra é igual a 1, ln de u é 0, então não tem nada. Menos 0. Menos. Qual é o valor dessa integral? U ao quadrado sobre 2, u barra ao quadrado sobre 2. Variando de 1 até raiz de 2. Okay. Para u barra igual a raiz de 2, isso aqui dá o quê? Dá 1, né? Então, fica 2 ln da raiz de 2 menos raiz de 2 ao quadrado dá 2, 2 sobre 2 dá 1, 1 menos meio. Okay. Então, isso aqui é 2, ln de raiz de 2, menos 1 menos meio, meio. Deu a mesma coisa? Deu, né? Qual é a mais fácil? A que vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Essa daqui, vocês têm que ficar atentos desde o começo aqui, nesse limite de integração, tá? Mas uma vez que você está seguro nisso, você termina ela mais rápido. Porque você não tem que ficar voltando variável, depois substituir, lá. Então, essa daqui, se você está mais seguro, ela é mais rápida. Mas essa daqui não deixa de estar certa também. Tá bom? Então, tá bom. Próximo. Essa daqui é uma integração por substituição trigonométrica. Qual é a substituição trigonométrica que a gente faz nela? Ainda bem que a prova não é sexta, né? Nem na outra sexta. Qual é a substituição que a gente faz? Secante. Integral de dx da raiz de x ao quadrado menos 1. Aula passada a gente fez com 1 menos x ao quadrado dentro da raiz. E aí a gente chamou de seno. Agora é x ao quadrado menos 1. E aí a gente vai chamar de secante. Quando é mais, a gente chama de quê? Tangente. Pois, não é difícil de lembrar, tá? Bora lá. Então, eu chamo x
de secante de θ. Quem é dx em relação a dθ? Tangente? Tangente vezes secante. Dθ. Quem é a raiz? X ao quadrado menos 1 é a raiz de secante ao quadrado menos 1. O que é secante ao quadrado menos 1? Tangente ao quadrado. Estou saindo da raiz, só tangente. Lembrando que a raiz de um camarada ao quadrado, isso aqui é o módulo do camarada, tá? Só que a gente está pensando sempre em intervalos em que essas funções são inversíveis para que a gente possa tirar esse módulo, que a gente possa considerar só a parte positiva, tá bom? Isso não é explícito, não é explicitado, mas é isso que está por trás, senão a gente estava fazendo coisas erradas. Agora lá. E não. Dx é o quê? Tangente de θ, secante de θ, dθ. Quem é essa raiz? Tangente. Como é que a gente resolve esse Paranauê? Estou multiplicando e dividindo por tangente, né? Beijão, falou, valeu. Integral da secante, a gente já fez ela 70 vezes. Aos caderninhos, folheando. Qual é a integral da secante? Ln do módulo da secante mais a tangente. Porém, todavia, entretanto, contudo, vocês poderiam se recordar disso. Por quê? Para resolver a integral da secante, o que a gente faz é multiplicar... Ô, caçamba! Multiplica e divide por secante mais tangente. Teve uma aula, pelo menos, que eu fiz umas 2 vezes ela. Mas a gente não precisa ficar fazendo isso o tempo inteiro. Só a gente lembrar dela. Que é Ln do módulo da tangente de θ mais a secante de θ. Por que que é isso? Porque esse camarada, quando a gente fizer o chuveirinho, a gente vai chamar de U denominador. A derivada do denominador é exatamente quem está em cima do numerador. Então, essa integral vai ficar 1 sobre o du, tá? Mais constante arbitrária de integração favorita. Perdi a fofura. Isso aqui é Ln do módulo. Quem é a tangente? A raiz de x ao quadrado menos 1. Quem é a secante? É o x. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Difícil? Se foi a terceira. Dúvidas? Não? Não? Vamos para a quarta. Essa é uma variação dessa, na verdade, as duas são... Resolve de maneira equivalente, tá?
Vocês querem que faz essa, que era do desafio? Quer que faz essa do desafio? Produto de duas funções, de mesma natureza. Porém, todavia, entretanto, essa daqui de dentro não é a derivada da de fora, nem a de fora é a derivada da de dentro. Dica para a vida, em problemas outros que podem surgir de resolver integral. Se a integral lá dentro ela é linear, ou seja, não é uma potência quadrática, para vocês usarem poderem usar, né, possivelmente, a substituição trigonométrica, tente eliminar a raiz quadrada. Como é que você, muitas aspas, elimina a raiz quadrada? Chama o u da raiz quadrada de x mais 1. Se você faz isso, quem é du dx? Meio de x mais 1 elevado a menos meio dx. X mais 1 elevado a menos meio é o mesmo que 1 sobre raiz de x mais 1. Ele passa para lá multiplicando também, vem 2 vezes. É o du que me dá dx. Que eu preciso substituir o x. Dx, perdão. E quem é o x ao quadrado em função de u? Eleva os dois lados ao quadrado. Fica u ao quadrado igual a x mais 1. Tá? Quando eu jogar esse menos 1 para cá, eu vou elevar de novo ao quadrado, né? Porque eu preciso de x ao quadrado. Então, fica u ao quadrado menos 1 igual a x. Elevo os dois lados ao quadrado. Eu tenho que x ao quadrado é igual a u ao quadrado menos 1 ao quadrado. Quem é u ao quadrado menos 1 ao quadrado? U à quarta menos 2u ao quadrado menos 1, não é isso? É isso. Substituir aqui. Então, isso aqui fica. Quem é a raiz de x? É u. Quem é x ao quadrado? É esse polinômio em u, né? U à quarta menos 2u ao quadrado mais 1, né, Juliana? Mais 1. Quem é dx? Dx é esse produtinho. 2u du. Ok? Terminar de resolver aqui embaixo. Mas isso aqui a gente caiu só num polinômio, né? Integral de polinômio é tranquilão. Então, isso aqui fica 2 vezes a integral de u ao quadrado, que multiplica u à quarta menos 2u ao quadrado mais 1. Deu. O 2 está aqui de fora. Esse u aqui eu multipliquei e joguei para lá. Abrindo esse polinômio, a gente fica com u à sexta menos 2u à quarta mais u ao quadrado. Deu. Se é 2 vezes integral de u à sexta, a sétima sobre 7. Integral de 2
U à quarta, integral de 2 U à quarta, 2 U à quinta sobre 5. Integral de U ao cubo, de U ao quadrado, U ao cubo sobre 3. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. A gente chegou em U, mas eu preciso de X. Então, bora voltar para X. Então, isso aqui é 2 sétimos, x mais 1 a sétima, menos 4 quintos de x mais 1, opa, sétima não, né? 7 meios, 5 meios, mais x mais 1, 2 vezes x mais 1, 2 terços de x mais 1 elevado a 3 meios, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Okay? Outra possibilidade é chamar o U só de x mais 1. Outra possibilidade. Lembra que eu disse que pode ser que a gente tenha vários tipos de resolução? Por causa disso. X ao quadrado é a raiz de x mais 1 dx. Posso chamar U de x mais 1. E aí o meu du é dx. E aí, quem é x mais 1? E aí daqui eu tiro que U menos 1 me dá x. E daí eu tenho quem é x ao quadrado, que é U menos 1 ao quadrado. E daqui também eu tiro que U elevado a meio, na verdade, é a raiz de x mais 1. Pronto, e aí quando a gente substitui ali, fica integral, quem é x ao quadrado? U menos 1 ao quadrado. Quem é a raiz de x mais 1? U elevado a meio. Quem é dx? É du. E aí, isso aqui vira integral de U ao quadrado vezes U a meio, é ao quadrado mais meio, que é 4 sobre 2, que é 5 meios, né? Fica U elevado a 5 meios, certo? Aqui é menos 2U, meio mais 1, 3 meios, mais U elevado a meio. Deu. Integral de U elevado a 5 meios é 5 meios mais 1. É o mesmo que 2 sobre 2, que é 7 meios. Então, isso aqui é U elevado a 7 meios sobre 7 meios. Menos 2 vezes U elevado a, o que é 3 meios mais 1? 5 meios. 5 meios sobre 5 meios. Mais U elevado a meio mais 1. U elevado a 3 meios sobre 3 meios. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Ajustando isso aqui e voltando para a variável em x, a gente fica com 2 sétimos, quem é U? X mais 1.
x mais 1 elevado a 7 meios, menos 4 quintos de x mais 1 elevado a 5 meios, mais 3 meios de x mais 1 elevado a 3 meios, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Deu certo? 4 quintos está certo? 5 meios, 3 meios, 2 terços. Opa! É. 2 terços. Pronto. Próxima. Um, dois, três, 4, 5. Quer fazer essa? Hoje a gente já vai para a de aplicação. Eu sugiro para a de aplicação. Eu sugiro. Isso aqui é mais fácil, né? Chama x ao quadrado mais 1 de u. Porque daí o 2x dx, o x dx já está aqui de fora. Tá? Chama o camarada dentro da raiz de u. Aí você mata ela rapidinha. Bora fazer essa. Exercício 5. Eu te dou uma região. É a região R dos pontos x, y, pertencentes aos reais, tais que está delimitado pelas curvas y igual a x ao cubo, y igual a 0, com o x do intervalinho de 0 até 1. Tudo a mesma coisa. Te dou essa região, ou eu te dou esse conjunto. Aqui eu tenho que descobrir quem é que está acima, quem é que está abaixo. Mas é tudo a mesma coisa, tá? Primeira coisa. Se vocês souberem fazer o desenho dessa região, pode fazer, tá? Pode fazer. E daí vocês podem até não usar o teorema do valor intermediário. Olha a colherzona de chá que eu estou dando para vocês. Tá? Mas desde que o gráfico esteja certo, né, meus filhos? Desde que o gráfico esteja certo. Então, bora fazer essa região aí. Como é que é essa região? Eu tenho um camarada para cá. Esse aqui está bem dilatado, tá bom? Y igual a x ao cubo. E y igual a x. Deixa eu pegar esse aqui. Esse aqui. Ok. Meu x varia de 0 até 1. Quem está acima, y igual a x. Quem está abaixo, y igual a x ao cubo. Tá bom. Primeiro exercício pede para a gente identificar
é a área desta região, né? Ok? Quem está acima é x. E quem está abaixo é x ao cubo. Mas essa região também, a gente consegue escrever ela de outra maneira, né? Que é a mesma coisa que o conjunto dos pontos x e y de R2, tais que o x está entre 0 e 1, e 0 é menor ou igual que y, que é menor ou igual que a maior menos a menor. X menos x ao cubo. Tá. Então, tá bom. Letra A. Como é que a gente calcula essa área? Isso aqui é a integral no intervalo definido, que é de 0 até 1, da função que está acima, menos a função que está abaixo, dx. Qual é o valor dessa integral? X ao quadrado sobre 2, menos x à quarta sobre 4, variando de 0 até 1. Meio menos 1 quarto. Meio, né? Ou 1 quarto? 1 quarto. Quer ver? Meio menos 1 quarto. Aqui multiplica e divide por 2, dá 2 menos 1 quarto. Ok. Pronto, área feita. Entendido? Verdade verdadeirinha? Verdade verdadeirinha? Tá bom. Item B. Eu quero o volume do sólido de revolução quando eu pego essa região e giro ela em torno do eixo AX. Tá. Percebam que essa região não toca o eixo de rotação. Então, o raciocínio que a gente vai ter que ter é o semelhante do de cascas, tá? Que vai ser o volume maior menos o volume do menor, tá bom? Vai ser semelhante àquele lá. Mas a gente pode fazer via discos, tá? Pensando porque daí o do maior ele vira maciço, não é? E o do menor ele também vira maciço. O do maior tá aqui, vira tudão. Maciço, disco. O do menor vira também maciço, disco, tá? Então, eu posso usar por disco, o maior menos o menor, eu tenho essa região. Raciocinaram comigo? Sim? Então, item B. O volume da região R no eixo OX é o volume do externo menos o volume do interno. E o que é o volume do interno? Do externo, perdão. É quando eu giro a reta y igual a x, né? Qual é a fórmula do volume? Integral em x, de 0 até 1, de π vezes a função ao quadrado, né? Okay. Menos de 0 até 1. Quando eu giro em x, a função y igual a x ao cubo, certo? Então, fica π vezes x ao cubo ao quadrado dx. Então, isso aqui dá quantos? X ao cubo sobre 3 vezes π. Vou pôr o π de fora. Menos
Aqui está a sexta, vira a sétima. Π vezes x a sétima sobre 7, variando de 0 até 1. Então, isso fica 1/3 menos 1/7. Aqui, os dois, né? Esse aqui multiplica por 7, esse aqui multiplica por 3, dá 4/21. Vezes π. Okay. Esse aqui dá 1/3 de π, esse aqui dá 1/7 de π. Denominador comum, 21. Alright. Esse aí é o volume em X. Dúvidas? Hã? Por que desse 4? Ô, rolou? É só juntar, quando você substitui em 1, fica com 1/3 de π menos 1/7 de π. Aí você junta os dois são primos entre si, então o maior que divide os dois é o produto entre os dois. 21 dividido por 3 dá 7. 21 dividido por 7 dá 3. 7 menos 3, 4. Sucesso. Não te entendi, eu acho que ninguém também. Te peço para falar no microfone rapidinho. Rapidinho, hoje é o último dia. Nome curso, please. Bom dia. Bom dia. O Wendel, Física. Eu não entendi o que a senhora falou sobre o gráfico, já sobre volume de revolução. Não entendi essa parte. Você não entendeu a fórmula, você não entendeu como é que eu acho esse volume. Aqui, quando a senhora disse que vira em torno do eixo X, a senhora falou da rotação, não entendi essa parte. O cálculo, tranquilo. Foi essa parte aqui no gráfico que eu não entendi. Como é que o cálculo foi tranquilo? Se você não entendeu de onde ele veio. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem comigo. Quando a gente gira uma região, eu posso girar uma região em torno do eixo AX, posso girar ela em torno do eixo AY. Quando a gente vai calcular o volume do sólido de revolução, a gente tem duas técnicas. Uma chama discos e a outra cascas. Eu deduzi ela com vocês. Discos de lá, cascas de cá. E aí eu comentei com vocês que discos em geral está relacionado a uma região que quando você gira ela é maciça. Tá? Ou seja, ela é fechada, maciça. Tá? Não vai ter buraquinhos no meio. Então, por quê? Porque ela está relacionada a toda a região abaixo da curva. Tá? Então, se eu giro um sólido em torno do eixo AX, quando eu girar todo ele aqui, ele for maciço, o volume para ser calculado desse objeto é usando discos. Tá bom? Esse nosso aqui, a gente poderia pensar nele como sendo uma casquinha só de um sólido. Tá? Só que usar, às vezes, a da casca, nesse contexto, eu teria que mudar de variável. Ia ser um pouco mais difícil. Daria também, mas seria um pouco mais difícil. Então, é mais fácil você pensar sempre como sendo um sólido maciço, em torno do eixo AX. Tá? Em torno do eixo AX é sempre mais fácil pensar nele maciço. Quando você gira ele em torno do eixo AX, o maciço é quando você ocupa toda essa região. Né? Aí, qual é a figura que você vai ter quando você gira uma reta? Qual é o sólido? Um cone, né? Certo? Um cone. Então, você ganha um cone quando você gira a reta. E você ganha essa camarada aqui sendo a geratriz do outro sólido maciço também. Tá? Porque é da região abaixo da curva.
tá? Então, esse aqui também vai te dar um sólido maciço. Mas a região que eu quero, o volume que eu quero é só desse. Então, é fazer do grandão menos do pequenininho, você acha o volume desse camarada aqui do meio, tá? Isso pensando em discos, porque em discos está relacionado à área, quando ela toca o eixo de rotação. Tá bom? Isso em discos, tá? Para o Y, a gente vai fazer por cascas e por discos. Tá? Tá bem? Tanto para um quanto para outro, a gente está sempre relacionando a esse tipo de região, né? É sempre os Y entre 0 e uma função em X. Né? Tá bom. Então, é isso. E aí, qual que é a fórmula quando a técnica que você usa para discos? Se você tem uma região R, do conjunto dos pontos x e y do R2, tais que o x está entre A e B, e o meu y está acima de uma função f de x, o volume do sólido em x por discos, isso aqui é integral de A até B, de π vezes essa função aqui ao quadrado. Okay? Então, π vezes essa função aqui ao quadrado, que para essa eu estou usando discos, π vezes a função ao quadrado, que para essa daqui eu também estou usando disco. É isso. Melhor? Mais ou menos. Recomendo ler as notas. Agora vamos girar em torno do eixo AY. Quando a gente gira em torno do eixo AY, a gente tem duas estratégias, né? Gira para cá, né? Quando você gira para cá, de fora você vai ter um troço que vai lembrar um paraboloide, mas não é, né? Que ela não é, a curva não é uma parábola, ela é um pouquinho menos aberta. E a parte de dentro você tem outro cone também, certo? Então, se você olha deitadinha assim, e você pode pensar ela tanto maciça quanto por casca, certo? Como seria por maciça? Novamente, seria do maior menos o do menor, usando a fórmula de discos, tá? Essa seria por discos. Porque a maior você vai ganhar toda essa figura, né? Quando você gira. Porque discos é sempre estar relacionado à região que toca o eixo de rotação. Tá? Então, seria do maior menos a do menor, para você ter exatamente essa figurinha amarelinha. Então, por discos, como que a gente obtém? É o volume do externo menos o volume do interno. Qual é a fórmula do volume? Aqui, agora, eu estou na variável y, então eu tenho que olhar o domínio em y e as minhas funções em y. Tá? Minha variável agora é y. Estou girando para cá, né? Então, tá bom. Quem é x em função de y nessa curva? Y elevado a 1/3. Essa daqui já está, né? Então, bora lá. Então, a mais externa, o intervalo, quando em x está de 0 até 1, em y também, né? Que é esse pontinho aqui de toque. Então, isso aqui fica de 0 até 1, π vezes y, vezes a função em y, vezes a função em y, né? A mais externo é y elevado a 1/3 dy. De 0 até 1, π vezes y, vezes a função em y. Agora é y. dy.
Essa integral aqui, 3 sobre 3, 4 terços. Π vezes 4 terços, mais 3 sobre 7 terços. Y elevado a 7 terços sobre 7 terços. Menos y ao quadrado, y ao cubo, sobre 3. Vezes π, variando de 0 até 1. Esse 3 aqui passa multiplicando, fica 3π sobre 7, menos 1 terço de π. Isso aqui de novo, lá em cima, aqui embaixo vai dar 21, lá em cima vai dar o quê? 3, 9, 9 menos 7, 2 sobre 21π. Acho que é isso mesmo, só confirmar aqui. 4 sobre 15, y ao quadrado, y elevado a 1 terço, é que eu usei a fórmula de casca, né? É errado, isso aqui é disco. Disco é ao quadrado, perdão. De disco é ao quadrado. Então, isso aqui dá π vezes 2 terços mais 3 terços, 5 terços. Y elevado a 5 terços sobre 5 terços, menos y elevado ao cubo sobre 3 vezes π, variando de 0 até 1. Isso aqui me dá 3 quintos de π, menos π sobre 3. Dá 15, aqui 9, 9 menos 5, 4. 4 sobre 15π. Agora sim. Isso daqui é quando a gente usa em disco. Se a gente usar em disco girando em torno do eixo AY, a variável tem que ser y. Qual é a fórmula do disco? Π vezes a função naquela variável ao quadrado. Tá? Lembrando que o domínio tem que estar relacionado àquela variável. Tá bom. Agora eu vou apagar aqui, que daí já acabou também, e a gente faz por casca. Aí, por casca, a variável é x, né? Do jeitinho que a gente deduziu lá na sala outra vez. Volume agora no eixo AY por casca. Qual é a fórmula para casca? É a integral de 2π vezes x vezes o f de x. Mas quem é o f de x? É essa função, né? X menos x ao cubo dx. Isso aqui variando de 0 até 1. Então, isso aqui é 2π integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, variando de 0 até 1. Isso aqui me dá 2 terços de π, menos meio, tem uma conta errada, x à quarta sobre 4, opa, né? X à quinta sobre 5. Isso aí, valeu, galera. Sobre 5, agora sim. Aí deu 15, aqui dá 5, dá 10 menos 1, 9. Opa! 15 aqui embaixo. 15 por 3 dá 5, 5 vezes 2, 10. 15 aqui embaixo dá 3, menos 3. Foi esquisita? Eu cansei de fazer conta já. Aqui tem 2, né, pô? Acabou. Agora deu. 15 embaixo.
π aqui em cima. Aqui deu 5, dá 10. Aqui deu 3, deu 6. Agora deu 4. Chega. E aí, essas duas são só para mostrar que a técnica para achar o volume em Y tanto faz. Você pode usar casca, você pode usar disco. Desde que você esteja nesse tipo de região, tá bom? O Y está entre 0 e uma função. E de onde é que veio essa função? Veio por causa disso, tá bom? É o jeito que se olha a região. Quando a gente deduziu aquelas fórmulas, a gente estava olhando para essa região. Todas as fórmulas vieram para essa região, tá bom? Então, olha a região, vê o que significa aquilo ali, como é que você consegue escrever, para ver qual que é a melhor técnica para vocês atacarem. Eu fico por aqui, boa prova para vocês na segunda-feira, no dia 27. Se preparem, os monitores estão aí na sexta-feira, não vai ser encontro com os monitores, vai ser só plantão. Quarta e sexta-feira vai ter encontro com eles mesmo, tá? Vocês estão preparados, se vocês seguirem o que a gente vem treinando, vai dar bom, tá bom? Eu espero que depois vocês me agradeçam. Fiquem bem, até uma próxima. Hello. Porque quando a gente deduziu a de casca,